Paz e graça, meus irmãos e irmãs. Eu sou Gilberto Júnior e trago hoje uma reflexão sobre a edificação da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, o texto diz: Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo, como manter o fogo do Espírito. Eu estou usando agora a tradução King James atualizada, onde a gente encontra que a palavra encorajai-vos mutualmente. Em algumas outras traduções, acredito na maioria delas, nós vamos encontrar a palavra edificai-vos uns aos outros. Lógico, são duas palavras diferentes, mas o contexto aqui é o mesmo. Se eu for procurar no dicionário a palavra aconselhai-vos, ou aconselhar no caso, né? E edificar, elas têm sinônimos diferentes. Mas quando se trata de falar de igreja, nós costumamos ouvir a palavra edificar, sendo assim uma palavra mais completa para se encaixar no crescimento da igreja. Do início ao fim da Bíblia, os autores, né, lógico, e o autor principal, o Espírito Santo, a Bíblia trabalha trazendo explicações espirituais, usando exemplos físicos para que, lógico, nós somos seres físicos, possamos entender isso daí com mais facilidade. Então a palavra edificar aqui, no caso, na aplicação, seria construir. E é exatamente dessa forma que a igreja vem crescendo desde quando Jesus, ou melhor, desde Atos 2, quando a igreja foi inaugurada. Ou seja, a igreja vem sendo construída. E o alicerce dessa construção é Jesus, onde ele diz para Pedro: se sob esta pedra edificarei a minha igreja. Quando ele diz esta pedra, ele se refere a ele mesmo e não a Pedro. Há uma confusão muito grande, principalmente algumas denominações, né, e a Igreja Católica, de que a igreja seria edificada a partir de Pedro. Mas quando Jesus fala, ele fala ali, aí já entra em interpretação na parte gramatical, porque ele fala esta igreja, né? E essa com dois S e esta com S e T no meio da palavra tem diferença na aplicação. E a aplicação correta seria no próprio Jesus e não em Pedro. Quando vamos construir alguma coisa aqui, um muro, uma casa, qualquer um tipo de construção, normalmente se coloca um tijolo em cima do outro, né? Ou monta alguma coisa em cima da outra, encaixa, né? Bom, esse processo aí. E a edificação da igreja funciona da mesma forma, lógico, em aplicação espiritual, né? E como isso acontece? A edificação da igreja nada mais é do que o crescimento espiritual de cada indivíduo. Não só do crescimento, mas também como da aquisição ou entrada de membros e mais algumas outras coisas aqui que não é o foco também aqui nesse caso aqui da reflexão. O crescimento que eu quero falar agora é o crescimento do indivíduo ou dos indivíduos, de uma forma geral. E como se dá esse crescimento? Lógico, prioritariamente e primariamente sob a vontade de Deus. E cada cristão também tem a sua parte no crescimento ou na edificação da igreja, mesmo sendo um pequeno membro, um novo convertido, aquele irmão ou irmã que se sente pequeno, que não tem autoestima. Todos nós temos participação e dever de participar da edificação e do crescimento da igreja. E a minha opinião particular, uma das coisas principais que se envolvem nesse crescimento é cada pessoa dar bons conselhos para os seus irmãos, principalmente os mais experientes na fé e que têm mais conhecimento da palavra de Deus, aqueles que estão crescendo, né? E até mesmo os grandes conhecedores, os grandes estudiosos, eles aprendem também uns com os outros, né? Porque o apóstolo Paulo diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando ele diz isso, ele não quer dizer profetizar
o camarada lá ficar falando o tempo todo o futuro, ou falar do futuro. Não. Nesse contexto aqui, ele se refere a profetizar, seria pregar a palavra, ensinar e compartilhar com as pessoas, né? Ou os nossos irmãos no caso. Alguns estudiosos dizem que no Novo Testamento, quando a Bíblia se refere a profeta, ela está falando dos pregadores da palavra, né? De fato, aqueles que pregam o evangelho puro e simples, a verdadeira palavra, sem puxar para o lado de denominação, e que não prega heresias, que tem o compromisso com o evangelho verdadeiro. Esse aí é o profeta no Novo Testamento. Eu acredito também dessa forma. Então, sendo assim, em parte conhecemos, em parte profetizamos, não importa quanto de estudo ou quanto tempo de vida cristã a pessoa tenha, ela nunca vai ter conhecimento completo de tudo. Então, desse jeito eu aprendo com o meu irmão aprende comigo. Então, isso é uma edificação, uma construção da vida espiritual e do crescimento da pessoa, e crescimento do conhecimento. E esse crescimento na vida de cada pessoa, ele é gradativo. Ou seja, ele não é de uma vez, ele leva um tempo. Isso varia de pessoa para pessoa. A Bíblia diz que o nosso crescimento é de glória em glória, ou seja, dia após dia, durante toda a nossa carreira, desde quando aceitamos a Jesus até o dia da nossa partida desse mundo, seja através da morte física ou do arrebatamento, que eu estou esperando há algum tempo já. E a maior esperança, pelo menos nesse momento, dos cristãos que estão vivos aqui nessa terra. Sendo esse conhecimento mútuo e gradativo, nós aprendemos uns com os outros. Então é muito importante que cada palavra que saia da nossa boca, ela seja para que venha trazer algo benéfico na vida de alguma pessoa, algo produtivo, sabe? Que não seja palavras jogadas ao vento, né, que não tem sentido, ou que não venha trazer algo de bom, né, alguma coisa que venha completar positivamente a vida de alguma pessoa. Tá? Não estou falando de positivismo mundano, tá? Eu estou falando sempre ligado à palavra de Deus ou à vontade de Deus. Eu não preciso estar o tempo todo falando de Bíblia para a pessoa para estar falando a vontade de Deus. Você simplesmente viver aquilo que você aprende, você já está pregando a palavra de Deus através do seu testemunho. Então as pessoas, elas costumam, né, o ser humano ele tem o costume de reparar as outras pessoas, se espelhar. Alguns olham com um olhar de crítica, outros com um olhar de admiração, mas enfim, todos estão observando seu comportamento, principalmente quando é cristão, porque a cobrança é grande, né? Infelizmente a sociedade hoje ela aponta muito os erros das pessoas, e quando a pessoa é cristã ainda, pior ainda, né? Vai falar, aquele crente ali tá fazendo isso, aquilo outro, então imagina, né? Vocês já estão cansados de saber disso. Então, o nosso comportamento, né, as nossas ações, as nossas palavras, a nossa postura e opinião sobre certos assuntos, elas têm que estar sempre de acordo com a palavra. E os novos convertidos, os nossos irmãozinhos, irmãzinhas, que acabaram de nascer de novo, né, como Jesus explicou ali para Nicodemos, esses aí, eles carecem de exemplos daqueles que têm um tempo maior de caminhada. Então isso é muito importante. Quando Jesus ele fala ali naquele texto dos discípulos sobre as crianças, ele está falando ali coisas espirituais, né? Lógico que ele fala das crianças ali para não impedir, né, os pequeninos de ir a ele. Ele diz que aquele que for pedra de tropeço, que fizer um deles tropeçar, seria melhor que tivesse uma pedra de moinho amarrada no pescoço e fosse lançado ao mar. Mas espiritualmente falando, quando ele diz sobre as crianças naquele texto, ele está falando daqueles que nasceram de novo, que são novamente crianças, né? Ou seja, crianças espirituais, que estão começando a aprender sobre o mundo espiritual, né? Aprendendo a verdade, aprendendo a palavra, que estão crescendo literalmente mesmo. Quando uma pessoa ela serve de pedra de tropeço, ou faz que uma dessas crianças tropece, ou seja, que peque, que caia, que se afaste de Deus, né, que faça qualquer coisa que não é de acordo com a palavra, esse está sendo pedra de tropeço para essa pessoa.
E como diz o texto, seria melhor que tivesse uma pedra de moinho amarrada no pescoço e fosse lançado ao mar. Meu Deus, isso daí é muito forte. Então tudo que a gente faz tem que servir de bom exemplo para o crescimento espiritual dos nossos irmãos. Tá? Não só irmão, mas também dos ímpios, das pessoas que ainda não tiveram a revelação, né? As pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Porque hoje existe muita hipocrisia. Muitas pessoas que evangelizamos, tá? Não vêm para Jesus. Eu não estou assim, acusando ninguém, nem apontando ninguém, tá? Eu faço parte desse contexto mesmo, porque às vezes por inexperiência tomamos atitudes que, em vez de trazer as pessoas para a presença de Deus, repelimos ela. Isso é perigoso. Então, com o nosso testemunho de vida e cada palavra que sai da nossa boca, realmente pessoas podem ver que caminhamos com Jesus, que somos pessoas de compromisso e, vamos dizer assim, somos verdadeiros cristãos. E, como eu disse anteriormente, o mais importante, na minha opinião, para o crescimento de um cristão é ele crescer na graça e no conhecimento da palavra. Veja o que o texto diz em 2 Pedro 3,18. O apóstolo Paulo diz: antes, ou melhor, perdão, o apóstolo Pedro, ele diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dado a glória, agora e no dia eterno. Amém. Crescei na graça e no conhecimento, né? Acredito que todo mundo sabe que a graça, ela é o favor imerecido. Não que ela seja somente isso, né? O sinônimo, né, e aplicação da palavra graça na vida do cristão, ela é uma coisa assim, é uma palavra muito rica, né? Então, assim, uma das visões do entendimento que temos de graça é o favor imerecido de Deus na nossa vida. Ou seja, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo cheio de defeito, blá blá blá, esse filme todo mundo conhece, mesmo não merecendo, Deus ele nos concede o favor imerecido dele, né? Outros especialistas, estudiosos dizem também que não só isso, mas a graça também é a presença do Deus Altíssimo, né? Todos sabemos que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, né? Então, muitos buscam crescer na graça, mas deixam o conhecimento de lado, né? A pessoa, ela vive na igreja, né? Não que não seja bom viver na igreja, é ótimo viver na igreja, é muito bom estar na casa, no templo, né? Cantar ali, né? Louvar, orar é muito importante, a oração é uma das coisas mais importantes na vida do cristão, tá? Isso é crescer na graça, né? O pessoal quer ser cheio de dom do Espírito Santo e blá blá blá, e o conhecimento às vezes acaba ficando de lado, né? Nós vivemos numa época em que o pessoal, ele infelizmente costuma mergulhar muito raso, no raso da palavra, né? Da palavra de Deus, nas escrituras, do conhecimento. Eu digo isso, tá? Infelizmente as pessoas, eu tô no meio desse bolo aí, tá? Mas procuro sim, né, crescer. As pessoas, elas não dão a devida atenção que deveria ser dado à Bíblia. Eu não estou dizendo que as pessoas não acreditam na Bíblia, mas a Bíblia é um livro tão rico e existe tanto estudo, é tanta coisa, a teologia. Então as pessoas, elas não se aprofundam no conhecimento. E o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro. Tem os camaradas aí que diz que não precisa fazer teologia. Ô ignorância. Eles pegam aquele texto que diz que a letra mata, o espírito vivifica, e faz uma confusão tremenda, tá? O contexto daquela passagem, ela fala da letra como a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, tá? Se a gente lê o livro de Romanos, a gente já sabe, e põe uma pedra em cima desse assunto, que a lei não é para ser vivida pela igreja, nós vivemos pela graça. Quando a gente quer viver pela lei, a gente pega a graça e joga no lixo. Não é assim que funciona. Aí eles vai lá que o espírito vivifica. Realmente, o espírito vivifica. Mas quando se fala da letra ali naquele contexto, eles falam da lei. E não a letra, a teologia, o conhecimento profundo das coisas de Deus. Que é a teologia? Aí o camarada vira um neófito,
Neófito é aquele cara que não entende de Bíblia, né? Que tem um conhecimento assim muito pequeno, tá? Aí ele vai lá, faz uma denominação e sai pregando um monte de heresia, ensinando o povo tudo errado, como a gente tem visto, tem sido visto até agora, né? Infelizmente. Então é muito importante que a gente tenha um tempo de estudo da Bíblia, né? Eu posso dizer todo dia, tá? Porque é o alimento espiritual. Nós comemos alimento físico todo dia. E da mesma forma acontece com o espírito. Eu confesso que às vezes passa um dia ou outro que não dá para mim ler e estudar. Mas a semana aí tendo 7 dias, né, eu consigo uns 5 dias aí estudar a Bíblia com compromisso sério. Tá? Não tô aqui para dizer que eu sou um grande conhecedor, porque conhecemos em parte profetizamos. Eu vejo pregadores assim, eu aprendo muito com os meus irmãos aí, tanto de ministério como da internet, tá? A internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Temos que ter cuidado com isso. E assim a gente vai caminhando. Eu aprendo com meus irmãos aprendem comigo, eu falo aqui para vocês, vocês comentam e me ensina também. E assim vamos crescendo na graça e no conhecimento, edificando ou encorajando uns aos outros, né? Com o quê? Com a palavra. Olha só que interessante o que o texto diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O texto diz assim, olha só. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. O apóstolo Paulo aqui, ele usa as expressões aqui como um plantio, né? Uma planta crescendo, uma árvore, um pomar, uma horta. E como Jesus ele conta a parábola do semeador, ele usa o mesmo exemplo, né? Então a palavra é uma semente lançada no coração das pessoas. Então, cada vez que eu ministro a palavra a alguém, ou que eu ouço a palavra de alguma pessoa, ou que eu estudo na Bíblia, ou que eu possa até assim, ouvir um conselho de alguém, uma semente ela é lançada. Então eu vou lá, eu planto uma palavra ali, aí vem outro camarada e rega com mais outra palavra, aí o seu conhecimento ele cresce mais também, como um ramo ali cresce na árvore. E assim eu, você, o outro irmão ali, todos nós juntos, o pastor, o presbítero, o diácono, o camaradinha que se converteu ontem de tarde também, todos vamos crescendo, né? Como uma planta, né? A semente de mostarda ali que Jesus fala, que cresce e vira uma grande árvore. Então é dessa forma, né? Mas aí o camarada vai lá e pensa assim, nossa, eu não sou um grande conhecedor da Bíblia, eu não sei falar, eu não sei pregar, né? Eu não tenho ministério na igreja, eu não prego para as pessoas, enfim, eu não consigo participar da edificação da igreja. Eu te digo para você, meu camaradinha, tudo tem o seu tempo, tá? Mas mesmo com o pouco que nós temos, é possível sim participar da edificação. Quando Jesus ali ele multiplicou o pão ali para os discípulos, aquilo é uma representação do que o pouco que nós temos, Deus pode multiplicar. Ou seja, o pouco que você tem de conhecimento, isso pode sim ajudar na vida de um irmão, isso pode servir de alimento para outra pessoa. Tá? Mesmo que seja uma frase, uma palavra, qualquer coisa, isso pode ajudar na vida de uma pessoa e vai ajudar no crescimento dela. Né? Uma vez aconteceu comigo, uma amiga da família aí, né? Ela estava comentando comigo que ela tinha muito problema com a sogra dela, né? Que eles discutiam e, bom, esse filme de sogra e nora aí todo mundo conhece. E ela então estava desabafando comigo e ela é crente, né? E eu falei para ela, olha, fulana, você já orou pela sua sogra? Ela parou assim, ela, não. Aí eu falei, então, né? Eu ri assim, um sorriso encorajador. Falei, então, Janaína, usar um nome fictício aqui. Então, Janaína, Jesus Cristo ele disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos, né? Aqueles que nos perseguem, né? De uma forma geral, as pessoas que têm problema conosco.
né? Então, se você está tendo um problema com ela, é, coloca no altar de Deus, né? Ora por ela, pede para Deus abençoar a vida dela, sabe? Isso vai fazer bem para o seu coração e com certeza vai melhorar sobrenaturalmente o teu convívio com ela, né? Porque quando a gente ora, Deus trabalha no nosso coração, nós temos mais sabedoria para lidar com a situação e com certeza ela trabalha no coração e na vida de outra pessoa. Então o que aconteceu? Alguns dias depois, ela começou a orar pela sogra dela e ela disse que realmente, né, elas estão se dando bem. Então, assim, eu não fiz uma pregação para ela, eu não abri a Bíblia ali para pregar, nem evangelizar ela, eu simplesmente dei um bom conselho para ela, né? Um conselho que veio do próprio Jesus. Então, só às vezes você dá um bom conselho para a pessoa e ela aplicar isso na vida dela e for positivo, você está edificando ela. Infelizmente, né, algumas pessoas, infelizmente alguns cristãos também, em alguns momentos, às vezes, acabam dando conselhos que não edifica, né? Infelizmente, a hipocrisia hoje, eu vou dar um exemplo aqui, acontece, né? Às vezes o camarada crente está ali com um amigo no trabalho, um amigo de trabalho, e passa uma mulher bonita, aí rola aquele comentário, e, e às vezes o camarada que se diz crente vai lá e solta uma palavra ali, tipo, nossa, né? Vai, né? Ou pega, ou vai fundo, cai dentro. E não é coisa que um cristão se deve fazer, né? Às vezes uma ou duas frases ou palavras que falamos para as pessoas, isso tem um peso muito grande. Então, depois que eu tive essa conversa com essa minha amiga, que eu vi que realmente eu pude trazer algo bom para a vida dela, né? Eu fiquei muito feliz, muito feliz. E eu senti que Deus ministrou em mim ali e falou: meu filho, você não precisa ser um Spurgeon, né? Simplesmente dê bons conselhos para as pessoas, diga coisas que venham trazer coisas positivas na vida dela, coisas que sejam de acordo com a minha vontade, né? E isso você está ajudando a edificar a igreja, porque nós como cristãos nós temos esse chamado, né? Acontece de pessoas trazer problema para a denominação, problema para a célula, né? Sendo pedra de tropeço na vida dos irmãos. Isso não é edificar. Isso é você ir lá e pegar a igreja de Cristo, né? Ir lá ali na parede e mandar um martelo nela e derrubar. Isso é muito sério, né? No campo espiritual isso daí é muito sério. Então, meu camaradinha, que você aí que é simples, né? Um pequenino de Deus ali, tá? A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros serão os últimos, né? Existe muita reflexão sobre esse texto, mas nós sabemos que no reino de Deus os que são pequenos são grandes. E você, mesmo na tua simplicidade, na tua humildade, você pode dar bons conselhos para as pessoas, você pode falar de Jesus ali, do que você tem no seu entendimento, na tua simplicidade, e realmente trazer algo de bom para a vida das pessoas, que o mundo necessita disso, a igreja necessita disso, as pessoas que estão perdidas necessitam disso. Né? Outra vez também eu estava conversando com um amigo, e eu estava falando para ele um tempo que foi negro na minha vida, né? Um tempo que eu usei droga e chegou um ponto que eu estava assim tão mergulhado e que eu cheguei em casa drogado, entrei no banheiro para tomar um banho e começou assim a minha vida passar ali na minha mente. Eu comecei a chorar, eu estava arrependido, eu não queria mais isso para minha vida. E eu ali, eu pedi para Jesus, eu nem ia na igreja na época, mas eu sempre criei que existia um Deus e que Jesus é filho de Deus. Eu clamei Jesus ali na hora e pedi força, pedi para ele me ajudar ali em lágrimas, em pranto, pedi para ele me ajudar, que eu não conseguia sozinho, para ele ter misericórdia de mim e me tirar dessa vida. E a partir daquele dia eu comecei a ter força, sabe? Eu não foi da noite pro dia, só que não precisei ser internado em clínica, não precisei de tratamento nenhum.
eu comecei a ter uma força sobrenatural, eu comecei a dar a volta por cima. E eu contei isso para um amigo meu, e assim, ele não usava droga, né? Mas ele fumava cigarro. E eu contei para ele isso, e ele me disse depois que ele pediu força para Deus e ele conseguiu parar de fumar, né? É, então ele usou o exemplo que eu apliquei a mim mesmo, né? E para a glória de Deus deu certo. Então, quer dizer, foi mais uma coisa positiva que eu trouxe para um amigo, sem precisar ali pregar um capítulo da Bíblia para ele. Lógico que ainda ele precisa crescer, mas assim, foi algo que foi positivo na vida dele. Então, eu fico muito feliz com isso. E a reflexão então de hoje, né, a ênfase desse estudo é, meu irmão, diga coisas que vão edificar as pessoas, tá? Diga palavras que vai levantar uma pessoa, não derrubar. Às vezes dizemos coisas que machucam, coisas que desencorajam. Às vezes uma pessoa precisa de um apoio, uma força para fazer certa coisa, tomar determinada decisão. E em vez de dar a mão ali para a pessoa e ajudar ela a levantar, nós vai lá e dá um rodo e termina de derrubar, né? Português claro é isso aí. Na prática, infelizmente, isso acontece. E que Deus abençoe vocês, que esse estudo possa ter edificado os irmãos, acredito que vai, né? E que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Amém.